Muito obrigado, senhor Alisson, pela presença. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todas e todos os vereadores aqui presentes. Toda essa plateia, é sempre bom a gente ver a casa cheia. É importante que a gente participe das decisões políticas da nossa cidade. A gente tem que estar sempre aqui ocupando esse espaço, porque esse espaço é um espaço da população e a gente não pode se ausentar dele. Então é muito bom ver a casa cheia, falar para a casa cheia, porque a gente precisa estar sempre acompanhando o trabalho dos nossos vereadores para garantir com que eles votem de acordo com as vontades da população. Eu tive aqui há pouco mais de um mês falando sobre o plebiscito pela reforma política, que foi uma movimentação da sociedade civil pedindo a reforma política, a mudança do sistema político, e a gente teve esse plebiscito, mais de 8 milhões de votos pedindo a mudança do nosso sistema político, que é um sistema político que privilegia, sobretudo, o poder financeiro, e aí o poder financeiro é quem toma as decisões políticas da nossa sociedade. E aí eu só queria dar esse retorno sobre o plebiscito que a gente teve aqui na cidade de Limeira. Wilson, quantos votos? Mais de 5 mil votos aqui na cidade de Limeira. Hoje eu vim, na verdade, pegando a deixa do Dia Nacional da Juventude, que é uma data que foi celebrada ontem, no dia 19 de outubro, e que todo ano ela faz parte do nosso calendário oficial, do calendário oficial do Brasil, de eventos, mas ela é celebrada principalmente pela Pastoral da Juventude, pela juventude ligada à Igreja Católica, para falar um pouco sobre uma coisa que é as políticas setoriais. Eu sou graduado em Gestão de Políticas Públicas aqui na Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp, e a gente estuda um pouco sobre políticas setoriais. O que é política setorial? Como é que a gente encara uma política setorial? É aquela política que você pega um nicho específico da população, procura entender qual é a realidade deste nicho, o que essa parcela da população tem e onde você precisa trabalhar nessa parcela da população. Então a gente faz o recorte, por exemplo, que é o caso que eu vou pegar mais específico, que é o recorte da juventude. Quem é a juventude? De acordo com a nossa Constituição, a juventude é qualquer pessoa que tenha entre 15 e 29 anos. Por quê? Porque ela tem características em comum, porque ela possui estilos de vida em comum, ela tem uma série de peculiaridades que as diferencia de um outro recorte etário. E qual a necessidade da gente pensar políticas específicas para cada tipo de setor? A gente tem que entender que uma política feita de modo generalista, ela pode ter um impacto muito grande em um determinado grupo, mas não necessariamente em outro determinado grupo. Por exemplo, é necessário a gente discutir políticas específicas para os idosos. Por quê? Porque os idosos têm as suas particularidades. E a gente não pode achar que a política feita uma pessoa de 15 anos de idade vai surtir o mesmo efeito numa pessoa com 60, 70 anos de idade. Então a gente precisa entender a necessidade de se fazer políticas setoriais, a necessidade de se trazer as políticas para um campo um pouco mais restrito e não com coisas generalistas, que podem até agradar no primeiro momento, mas que não vão surtir o efeito necessário. Falando um pouco mais sobre a juventude, quem que é essa juventude? A juventude ela é hoje a maior vítima de mortes violentas no Brasil. A gente representa 1/4 da população, ou seja, hoje são 53 milhões de pessoas que estão na faixa etária entre 15 e 29 anos, e ela sempre foi a linha de frente dos principais movimentos do país. Quem se lembra do impeachment do Fernando Collor de Mello, se lembra que era a juventude quem estava com a cara pintada, depois toda a população foi junto, sendo um pouco mais recente, em junho de 2013, quem a princípio estava na rua, tomando borrachada da polícia, era a juventude, e depois toda a população também foi junto. Então a gente entende que a juventude ela é esse motor, ela é essa precursora de mudanças e de todo tipo de manifestação. A gente, a partir de 2003, começou-se a pensar políticas em âmbito nacional como políticas setoriais. Então, voltando novamente para o caso da juventude, a gente teve a criação da Secretaria Nacional de Juventude, que é uma secretaria ligada diretamente ao Gabinete da Presidência da República e que discute única e exclusivamente projetos para melhorar a vida da juventude, projetos para diminuir a mortalidade da juventude, enfim, projetos que impactem diretamente na vida dessa juventude. A gente teve a criação do Conselho Nacional de Juventude e a gente teve a criação do ProJovem, tudo no ano de 2005. Se a gente pegar a juventude, 53,3% dos homicídios cometidos no Brasil em 2010 foram contra jovens entre 15 e 29 anos. E aí, não só a juventude, mas existe um outro grupo dentro dessa juventude que também é criminalizado, que é a juventude negra e pobre. 76% dos mortos dentro da juventude são negros e moram nas regiões periféricas das cidades. São jovens, negros e que têm uma renda baixa. Então a gente percebe que existe uma seleção muito bem orquestrada de quem é o jovem criminoso, quem é o jovem que deve ser morto, né?
E a gente pega a juventude, dos 53 mil homicídios que a gente teve no Brasil no ano de 2010, a gente teve mais de 26 mil jovens. Num recorte etário de 14 anos, metade morreu. Então a gente pega como a violência atinge diretamente a juventude. E aí, na outra mão, tem-se um discurso de como é que eu vou resolver a questão da violência, criminalizando ainda mais a juventude. Vem-se com um discurso de que a redução da maioridade penal, por exemplo, ela reduziria o problema da juventude. Só que dos casos registrados no Brasil, apenas 1% dos adolescentes entre 15 e 18 anos têm algum tipo de ato infracional. Ou seja, se a gente pega um universo de 6 milhões de adolescentes entre 15 e 18 anos, apenas 60 mil deles cometeram algum tipo de ato infracional. E como é que a gente está querendo reduzir a violência se a gente está falando em mais violência, se a gente está falando em mais criminalização? Além disso, dos 53 mil homicídios cometidos no Brasil no ano de 2010, apenas 2% foram cometidos por adolescentes entre 15 e 18 anos. Então, quando a gente quer falar sobre violência, a gente tem que ser muito sincero. Não, o problema da violência não é o adolescente é a principal vítima da violência. O jovem é a principal vítima da violência que dia a dia tira vidas nessa cidade, nesse estado e nesse país. Além de tudo isso, é necessário a gente pensar, nacionalmente a coisa já está encaminhando. Ainda que a ritmo devagar, um pouco poroso até eu diria, as questões de políticas públicas específicas para cada setor já são discutidas em âmbito nacional. Só que a gente não faz essa discussão nem em âmbito municipal e nem em âmbito estadual. Nós ficamos para trás, enquanto tem diversas cidades que conseguiram melhorar seus índices de violência, seus índices de analfabetismo, de evasão escolar, com políticas específicas para o setor, a gente ficou parado. O Estado de São Paulo ficou parado e a gente em Limeira também não está fazendo esse tipo de discussão. A gente aqui em Limeira também não está trabalhando políticas setoriais. A gente não está discutindo o que é melhor para cada grupo da população. Então é necessário, eu peço a ajuda dos vereadores dessa casa, para que a gente pense política isoladamente, para que a gente consiga fazer políticas específicas para cada grupo. Eu sei que as vereadoras, e aí eu falo porque eu acompanho um pouco mais, têm um trabalho muito bom na questão de política para a mulher, específica para a mulher. Então eu peço para que a gente amplie isso. É importante a gente fazer política para a mulher, é importante a gente fazer política para idoso, é importante a gente fazer política para criança, é importante a gente fazer política racial. A gente precisa discutir recortes específicos para a gente avançar na questão de políticas públicas. A gente não pode mais fazer política generalista e achar que isso vai resolver os problemas da sociedade. Isso não vai. Isso é balela, isso é falácia. A gente precisa, sim, movimentar um pouco mais e falar assim, eu vou discutir específico tema com um grupo que interessa da população. Então eu peço a ajuda dos vereadores, peço a ajuda do prefeito e a gente precisa discutir políticas específicas. A gente precisa discutir políticas de juventude. Falo juventude porque a juventude representa 27% da população de Limeira. Se a gente pensar na população de Limeira, são 27%. Mas quantos jovens de Iracemápolis, Cordeirópolis, Engenheiro Coelho não usam Limeira diariamente? Não trabalham aqui, não estudam aqui, não vêm passar seu fim de semana aqui. Então a gente tem uma realidade e a gente precisa enfrentar essa realidade com serenidade, com maturidade e não com criminalização. A gente precisa entender que a juventude ela não quer morrer, ela quer viver. E a gente precisa trabalhar para que a juventude viva, não para que a juventude morra, não para que a juventude seja criminalizada. Então, eu me coloco à disposição dos vereadores, das vereadoras aqui presentes, para fazer essa discussão, para fazer esse tipo de debate, porque é importante para a nossa sociedade avançar. Se a gente está pensando num futuro melhor, e aí num futuro melhor eu digo um futuro com menos violência, um futuro com mais igualdade, a gente precisa começar a olhar para as políticas como ferramentas específicas e parar de pensar em política como uma coisa única. Eu queria agradecer o espaço, Rony, e me colocar novamente à disposição de todos.